Olá pessoal, aqui é o professor Samuel e vamos continuar então com a resolução dos laboratórios do livro Laboratório de Tecnologia Física e Infraestrutura de Redes. E agora a gente chegou então no laboratório 6 do livro. E até então, nos demais laboratórios, o foco estava voltado para roteadores. E nesse laboratório a gente passa então por uma outra parte bastante importante do currículo CCNA da Cisco e do livro de laboratórios, que é a configuração de switches, tá? E a gente está então com o nosso cenário aqui, né? E a gente tem dois switches, switch 1, switch 2, algumas máquinas distribuídas atrás desses switches, né? Eu já vou estar comentando disso com vocês, e ainda assim tem a figura de um roteador aqui, que ele vai ser importante para a gente, e vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho, ok? Bom, então vamos começar com um pouquinho de teoria, vamos falar um pouco sobre alguns protocolos importantes e algumas tecnologias importantes, como por exemplo o protocolo STP, que é o Spanning Tree Protocol, que por padrão funciona hoje em praticamente todos os switches que existem no mercado. Um outro protocolo importante que a gente vai estudar é o VTP, que é o Virtual Trunk Protocol, que é um protocolo proprietário da Cisco para trabalhar com a divulgação de VLANs no contexto de uma rede local. E um outro conceito importante é o conceito de VLAN, propriamente dito, né? O que é uma VLAN, para que ela serve, como funciona, quais são os seus benefícios. Então, basicamente, nesse laboratório, a gente precisa entender esses conceitos, tá? Então, vamos lá. Quando vocês olham aqui para o cenário, né, a gente está vendo que todas as interfaces dos switches, né, praticamente todas elas, estão status verde, né? Esse status verde quer dizer que quadros Ethernet, ou seja, quadros de camada 2, que contêm os pacotes de camada 3 encapsulados dentro deles, estão encaminhando, né? Está havendo o encaminhamento desses quadros através dessas interfaces que estão em status encaminhando. Bom, então todas essas interfaces fazem encaminhamento de quadros. A gente tem uma interface aqui que está vermelha, né? E no Packet Tracer esse status vermelho quer dizer desativada, ou seja, não está havendo encaminhamento, essa porta está desativada, né? E por que não está havendo o encaminhamento de quadros através dessa interface? Porque nessa interface existe conectado um roteador. E por padrão, todas as interfaces de um roteador vêm desativadas administrativamente. Cabe a gente, como administrador do ambiente, subir essa interface. A partir do momento que a gente subir a interface do roteador e depois configurar, o simples fato de subir a interface já cria uma conectividade de camada 2. Tá? No switch a gente não precisa subir, porque no switch a interface não está desativada, ela simplesmente não está encaminhando quadros. Né? Toda interface de switch, o switch é um dispositivo via de regra plug and play. Né? O que não quer dizer que não existam configurações para a gente fazer, a gente vai ver no laboratório de hoje que existe. Mas, diferente de um roteador, se você simplesmente tirar um switch da caixa, inserir ele na sua rede e sair conectando as máquinas, a rede de alguma forma, naturalmente de forma não otimizada, ela vai estar funcionando. Um roteador isso não acontece. Tá? Roteador plug and play, só aqueles roteadores residenciais. Mas em ambientes corporativos, roteadores profissionais não funcionam dessa forma. Mas o mais curioso aqui desse cenário, então, para a gente, é que a gente tem esses dois switches aqui interligados através de dois links. Tá? E por que é que esses switches estão interligados através de dois links? Por que vocês acham que a gente preferiu conectar eles através de dois links? Bom, quando a gente olha aqui para esse cenário, um ponto de falha possível no nosso ambiente, que pode ser bastante prejudicial para a rede, é a eventual queda em um desses dois links aqui. Ó. Ou seja, naquele link entre switches. Porque se eventualmente eu tiver uma queda nesse link aqui onde está o PC1 da VLAN 20, a rede como um todo não vai sofrer com isso. Quem vai sofrer com isso é só a máquina que vai estar fora da rede. Mas todas as demais máquinas continuam operando na rede normalmente. Agora, se eu tenho um único link entre os dois switches e eventualmente esse link cai, seja por falha no cabo, seja por falha na interface do switch, o que acontece é que a gente passa a ter
duas ilhas separadas, uma rede aqui desse lado e uma outra rede aqui desse lado. Então, esse link entre os switches acaba se tornando um gargalo na nossa rede e até um ponto de falha, né? É como se a gente tivesse então uma cidade grande que tem duas grandes partes geográficas que são ligadas, são cortadas por um rio, e que para você sair de uma parte e chegar na outra, você precisa atravessar uma ponte. Todo mundo que quiser sair do lado A e chegar no lado B, necessariamente tem que passar por aquela ponte. E se eventualmente aquela ponte houver um acidente ali e um caminhão travar aquela ponte, os lados da cidade não se comunicam mais. Ou seja, se eu estou em A, eu não posso mais ir para B. Então, não é uma estratégia interessante do ponto de vista de engenharia de tráfego em rodovias eu ter uma única ponte ligando esses dois lados. A mesma analogia é válida para a gente no contexto dessa rede local, né? Eu me apoiar numa única conexão entre esses switches que tem atrás deles conectados várias máquinas, ou seja, pedaços da minha rede, não é uma estratégia muito inteligente do ponto de vista de disponibilidade. Tá? Então, para resolver esse tipo de problema, é comum a gente fazer a ligação entre esses switches através de 2 ou mais links. E quando a gente faz essa ligação através de 2 ou mais links, né, a coisa não é necessariamente tão simples assim, né? A gente tem algumas implicações de fazer isso. Via de regra, isso vale principalmente para os switches mais antigos. Hoje não chega a ser uma preocupação tão grande assim, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Nem todos os switches mais antigos tinham suporte a um protocolo extremamente importante, que é o STP, o Spanning Tree Protocol, que é padronizado, né, pelo I3E 802.1D, ou o RSTP, que é o Rapid Spanning Tree Protocol 802.1W. Por que esse protocolo é importante? Bom, quando a gente olha aqui para o nosso cenário, a gente está vendo que tem uma interface de um dos switches que está laranja, né? E o status laranja quer dizer que a porta está bloqueada. Por que bloqueada? Ela não encaminha quadros por essa interface, só pela interface que está verde. Por que isso aconteceu? A gente simplesmente conecta os cabos entre os switches e automaticamente essa interface desse switch 1 vai bloquear a sua porta depois de algum tempo de operação. Porque o STP fez isso com os switches. E por que ele fez isso? Um perigo, né, decorrente da gente fazer a ligação de dois switches através de vários links redundantes, que nem a gente tem aqui nesse cenário, é que eventualmente a gente pode criar um loop, de forma que um quadro passa a ficar trafegando entre os nossos dois switches aqui. Tá? E se isso acontecer com uma certa recorrência, então, vários encaminhamentos de quadros de várias máquinas entrarem em loop no nosso switch, a gente pode ter uma situação bastante preocupante no contexto da rede, que é o uso constante desses links redundantes, de forma que os quadros em looping ficam infinitamente trafegando entre os switches e os demais quadros da comunicação entre as partes A e B da nossa rede não tem espaço para trafegar nesse caminho entre os dois switches, né? Como se a gente tivesse carros atravessando e voltando a ponte aqui da nossa cidade fictícia. Tá? Começa a não ter espaço para os demais que efetivamente querem só atravessar até o outro lado. A gente congestiona esse link. E a propagação recorrente desses quadros nesse status pode gerar aquilo que a gente chama de tempestade broadcast, né? E a tempestade broadcast pode levar os nossos switches ao travamento, né? Eventualmente, os buffers das interfaces dos switches podem chegar no seu limite e a gente pode efetivamente travar o nosso switch ou deixar a rede com um desempenho muito, muito ruim. Então, para evitar o looping, porque a gente passa a ter aqui a possibilidade de um circuito, entre aspas, fechado, o STP detecta
essa atividade detecta que há uma conexão redundante entre switches e automaticamente, como ele já funciona por padrão nos switches, ele bloqueia uma dessas interfaces. Tá? Lembrando que esse cenário aqui ele é um cenário de nível CCNA, né, da primeira certificação lá da Cisco. Os 11 primeiros laboratórios do livro são dessa natureza, de nível CCNA. Então, na realidade, existem mais configurações possíveis para se fazer entre switches. Tá? A gente tem, por exemplo, o switch Layer 3, que permite que a gente faça ainda mais configurações. Mas, via de regra, a gente vai se limitar a trabalhar no escopo do nosso laboratório, que é aquilo que é cobrado no exame, que é a proposta desse laboratório. Então, o foco nosso não é configurar, por exemplo, a manipulação do STP. Para a gente, nesse momento, basta a sua funcionalidade padrão. Eu só quis mencionar ele para vocês saberem, né? E para vocês enxergarem nesse laboratório que ele efetivamente bloqueou uma das interfaces do nosso switch 1 para não permitir o looping. Então, um quadro eventualmente que passa por aqui, na hora de sair por essa interface, ele não é permitido. Então, eu evito o looping. Embora o fato do STP fazer isso seja muito positivo, extremamente importante para evitar o looping, né? Quando a gente trabalha só com base no STP, a gente tem a disponibilidade, porque se eventualmente esse link de baixo cair, a interface laranja que está bloqueada aqui passa a mudar o seu status para encaminhando e todo o tráfego entre os switches acontece pelo link de cima. Embora eu tenha então esse efeito, esse resultado da maior disponibilidade, isso daqui pode não ser totalmente interessante no ambiente real, porque eu tenho o uso de apenas um link. Então vamos supor que fossem 2 links gigabit aqui, deixa eu ver se são gigabit. São gigabit. Então, eu tenho aqui 2 links de 1 gigabit, mas eu estou sempre usando, na prática, 1 gigabit de vazão entre switches. Né? Existe uma outra tecnologia que a gente não estuda nesse laboratório, que não é foco do nível CCNA, que é a agregação desses links para que eu possa criar um canal lógico equivalente à soma dessas 2 interfaces físicas e onde eu vou ter, na prática, um único link lógico com vazão equivalente à soma dos links físicos. Então eu passaria a ter um único link lógico de 2 gigabits por segundo. E na prática isso é preferível a simplesmente deixar o STP operar dessa forma e ter só a disponibilidade sem o balanceamento de carga. Tá? Mas a gente vai se ater ao conteúdo do laboratório do nível CCNA nesse momento. Quem tiver curioso para ver um pouco dessas configurações que eu estou comentando aqui, lá no meu blog tem um artigo que fala sobre configuração de switches Layer 3. Então façam uma busca lá na caixinha de pesquisa por switch Layer 3 ou por switch simplesmente, né, que vocês vão encontrar um artigo mostrando essas configurações mais avançadas. Mas vamos voltar o foco aqui para o nosso laboratório. Tá? Bom, então vamos falar de uma outra tecnologia. Então o STP é um protocolo usado para evitar loopings entre links redundantes entre switches. Um outro protocolo importante que tem, e esse é um protocolo proprietário da Cisco, ou seja, ele só existe no contexto de dispositivos Cisco. Né? Eu não posso, por exemplo, eu posso ter o STP operando entre um switch da Cisco e um outro switch da HP Tricom, normalmente, sem problema nenhum, mas eu não posso ter VTP operando entre switches de fabricantes distintos. É uma tecnologia proprietária da Cisco. Tá? Bom, o VTP é o Virtual Trunk Protocol. O que ele faz? Ele é importante para assegurar a integridade das VLANs que a gente cria na nossa rede. Ele vai permitir que a gente configure, por exemplo, um desses switches como sendo o servidor da nossa infraestrutura de switches, o outro como um cliente da nossa infraestrutura de switches, de forma que quando a gente for criar VLANs, quando a gente for definir VLANs na nossa rede, na nossa infraestrutura de camada 2, toda a criação, edição, remoção dessas VLANs vai ser feita num único switch que tem direito de fazer isso, que tem privilégio, autoridade para fazer isso, e esse vai ser o switch servidor.
Tá? De forma que o outro switch que vai se comportar como cliente, ele não tem a permissão para criar, editar ou remover as VLANs. Isso é muito interessante no ambiente corporativo, no ambiente grande, né? Por exemplo, numa rede de área campus, onde eu posso ter alguns switches lá no meu DTI, no Departamento de Tecnologia de Informação, com direito de servidor para criar, editar e remover VLANs, e todos os outros switches distribuídos pelo ambiente do campus não podem fazer essas configurações, eles simplesmente recebem de cima. Isso é uma configuração, isso é um recurso bastante interessante. Então as VLANs que a gente cria em um switch são automaticamente propagadas para o outro. Quando eu trabalho com esse cenário aqui com os meus alunos, por ser um cenário relativamente pequeno, talvez a grande vantagem do VTP não fique visível, porque a gente vai ver daqui a pouco que configurar 4 VLANs, por exemplo, no nosso ambiente é muito rápido e muito fácil. Então, fazer essa configuração num switch e depois refazer no switch 2 não gera muito retrabalho. Tá? Então, talvez nesse caso não fique tão visível o benefício do VTP. Mas num ambiente realmente grande, onde você tem lá 30 switches e onde você tem 30 VLANs, se você pegar e for ter que configurar 30 desses switches e em cada um desses switches recriar 30 VLANs, aí a gente está falando de um retrabalho que tem 2 grandes problemas. Quais 2 grandes problemas? Primeiro, a gente perde tempo com isso. E o segundo problema ainda maior do que perder tempo, e perder tempo implica em maior custo operacional, por isso que as empresas não gostam. O segundo problema ainda maior é que, uma vez que eu tenho que refazer essa configuração em 30 switches, a possibilidade de ocorrência de erros humanos é ainda maior. Então, se a gente pode automatizar essa tarefa, é melhor para evitar uma configuração errada que depois pode ser difícil de ser encontrada no nosso ambiente. Tá? Então, essa vai ser a grande vantagem aí do VTP para a gente. E vamos falar um pouco agora, então, do conceito da concepção de VLAN. O que é uma VLAN? Bom, VLAN quer dizer Virtual Local Area Network. Então, LAN vocês já estão acostumados, já sabem que uma LAN é uma rede local. E LAN é um conceito abstrato, é um fundamento, não é algo propriamente dito físico, é um conceito. Então, o que é uma LAN? É uma rede local. Isso é um conceito. E o que é a LAN na prática? O que é a LAN não enquanto abstração, mas enquanto algo fixo, algo que eu pego, algo que eu toco? Onde está a LAN da sua rede? Basicamente, a essência da LAN numa rede, num ambiente de rede, é o switch. O switch é o dispositivo físico que permite a ligação de computadores nele e o processo de computação e de troca de quadros entre essas máquinas. Então, o switch ou os switches da sua rede são a representação física, são a representação prática da abstração do conceito de uma LAN. Tá? E quando a gente olha para o nome, então a gente sabe que LAN é a representação da rede local. O que é, então, e fisicamente isso é representado pelo switch? VLAN, o que quer dizer esse V de virtual? VLAN é uma tecnologia de virtualização de infraestrutura. Poucas vezes eu vejo alguém falando e explicando que VLAN é uma tecnologia de virtualização. E ela é. Na cabeça dos alunos, virtualização é só o VirtualBox rodando num sistema operacional para eu poder correr em cima dele outros sistemas operacionais. E não é, isso é um exemplo de virtualização lá em cima, nas camadas superiores. Mas a gente tem várias tecnologias de virtualização em diferentes camadas do nosso modelo OSI ou da nossa arquitetura TCP/IP. E a VLAN é uma tecnologia de virtualização de camada 2. Tá? Lembrando que a tecnologia de camada 3, o IP, IPv4 ou IPv6, também é uma abstração. Ela não existe fisicamente. A camada de rede só existe através de software implementado nos sistemas operacionais. E na camada 2, a gente está falando do nível eletrônico. As tecnologias de rede são de camada 2 via de regra. E aonde que está a inteligência da rede Ethernet, por exemplo, da tecnologia Ethernet? Nas interfaces, seja na placa de rede que está instalada em cada um desses computadores, e essas placas de rede têm uma memória e um processador onde a inteligência da operação
do algoritmo do Ethernet está lá dentro em nível eletrônico, seja num switch ou mesmo nas interfaces dos roteadores, onde cada porta é uma interface que tem a inteligência Ethernet dentro dele. Tá? Então, quando a gente fala de VLAN, a gente está falando de virtualizar uma LAN. E transformando isso numa realidade prática, a gente basicamente está falando em virtualizar switches. A gente está falando de tirar um switch do plano físico e trazer ele para o plano lógico. Como que isso é feito? Através de configuração via software. Então vamos entender qual que é uma das vantagens disso. Bom, eu falei para vocês então que o protocolo STP ele é um protocolo utilizado na comunicação entre switches para evitar a ocorrência de loopings na nossa rede. E ele funciona na rede, ele é gerado pelos switches, tá? Um quadro STP é o protocolo de switches. Então ele funciona na camada 2 e ele funciona gerando esses quadros STP em todas as portas do nosso switch. E ele funciona fazendo um broadcast, então. Então eu vou pegar aqui uma animação para mostrar para vocês. Esse ambiente não está configurado com VLANs. Então, quando a gente não tem nenhuma VLAN configurada no nosso ambiente de rede, o que a gente tem na prática, eu vou tirar aqui a comunicação dos protocolos e vou deixar só o STP se eu encontrá-lo. Está aqui, ó, STP. Muito bem. Então, daqui a pouco a gente vai para a animação. Quando a gente olha para o comportamento do STP, ele faz o broadcast para todas as interfaces do nosso switch. E se vocês estudaram lá conceitualmente a parte de switches, vocês vão lembrar que todo switch tem X domínios de colisão, equivalente à quantidade de portas que ele tem, e um domínio de broadcast. E o que é esse domínio de broadcast? Isso quer dizer que todas as máquinas que estão conectadas naquele switch têm alcançabilidade no nível do broadcast. Todas são visíveis entre si. Tá? E quando as redes começam, e à medida que eu vou cascateando os switches entre si, né, quanto mais switches a gente vai ligando entre si, maior vai ficando o nosso domínio de broadcast. Então, todos os broadcasts gerados na nossa rede acabam sendo propagados para todas as portas, de forma que quanto mais switches e mais máquinas eu tiver na minha rede, pior fica o seu desempenho e mais comprometida fica a sua segurança. É por isso que quando a rede começa a crescer demais, em termos de quantidade de máquinas, quantidade de switches na infraestrutura, é muito conveniente, é bastante importante a divisão dessa rede em redes menores, em sub-redes. Só que não basta eu diminuir a quantidade de redes criando sub-redes na minha rede. Por quê? O simples fato de eu criar sub-redes na minha rede pode até aumentar a nossa segurança, porque a gente vai ter as políticas de segurança atrás de roteadores que fazem o roteamento entre redes. Mas não melhora o desempenho da nossa rede. Porque na camada 2, a comunicação continua sendo Ethernet. E os domínios de broadcast são os mesmos para todas as máquinas independentes das sub-redes. O que eu quero dizer com isso? Mas professor, eu não gero broadcast na minha rede. As comunicações são todas unicast, de 1 para 1. Eu não tenho aplicação que gera broadcast. Você tem sim. Todas as redes funcionam com protocolos que trabalham com broadcast. Então, dois grandes exemplos de protocolos amplamente utilizados em redes de computadores corporativas e que geram muito broadcast nas redes são o DHCP, para configuração dinâmica de endereços, configuração automática de endereços, e o ARP, para resolução de endereços, para transformar endereços MAC, endereço IP, endereço MAC, o ARP e o RARP. Tá? Então, mesmo que você não queira, o ARP está lá na sua rede e está gerando broadcast. Isso é normal, sempre acontece. Tá? E se você usa o DHCP e todas as redes grandes usam, você também tem broadcast. Então não adianta você criar sub-redes achando que você está melhorando o desempenho da sua rede, porque o DHCP, a solicitação de um endereço por uma máquina de uma sub-rede, vai gerar um quadro na camada 2 que é propagado para todas as outras sub-redes, mesmo que não tem nada a ver com essa comunicação.
Tá? Então é aí que, para evitar esse tipo de situação, é bastante conveniente a criação de VLANs. Tá? Porque eu vou poder segregar, eu vou poder quebrar, eu vou poder dividir os meus domínios de broadcast em domínios menores. E como é que eu faço isso? Virtualizando o switch. É como se dentro de uma caixa física, de um switch físico, eu tivesse vários switches lógicos totalmente independentes, sem conexão entre si. Tá? Então, vamos pegar um exemplo. O ambiente aqui, a princípio, está totalmente desconfigurado e eu vou mostrar o broadcast desses switches através da exibição do tráfego do OSTP, que é um protocolo de camada 2. Então, vamos lá, olha lá. É gerado um broadcast que sai por todas as interfaces do switch 2. Quando chega no switch 1, sai por todas as suas interfaces. Só não saiu para o roteador porque a interface está desativada. Então, a gente enxerga claramente nessa animação que existe um único domínio de broadcast desses dois switches equivalente à soma de todas as suas portas. Tá? Então, todo o quadro DHCP lá na camada 2, DHCP é um protocolo da camada de aplicação, mas quando ele chega na camada 2, ele se torna um quadro de broadcast. Tá? Todos os quadros de broadcast, principalmente do DHCP e do ARP, e no IPv6 principalmente, né, eu vejo muita gente falando equivocadamente, no IPv6 não existe mais broadcast. É um erro falar isso. Né? No IPv6 não existe mais endereço de broadcast. IPv6 é um protocolo de camada 3. Não existe mais o endereço de broadcast. Mas existem muitas funcionalidades de multicast que o IPv6 usa que quando chegam na camada 2 se tornam broadcast. Então, uma rede de camada 2 de switches mal projetada, sem VLANs, por exemplo, se torna ainda mais grave no contexto do IPv6. E eu vejo pouca gente falando isso. Isso é preocupante. Tá? Então o pessoal tem que ficar atento na hora de migrar as redes para IPv6 quanto à rede de camada 2, ela tem que ser bem projetada. E as VLANs são convenientes de serem criadas através de algumas boas práticas que a gente tem, né? Por exemplo, quando o ambiente começa a crescer demais, né? E aí a gente costuma dizer o seguinte, quando que eu sei como criar, quando criar e quais VLANs criar? Existe uma referência da Cisco que é considerada uma boa prática no mercado, onde a Cisco diz o seguinte, eu vou deixar a animação rolando, pessoal, para vocês enxergarem claramente, então, o nosso domínio de broadcast. A Cisco diz o seguinte, isso não é obrigatório, tá, pessoal, mas é uma recomendação que, na prática, do ponto de vista de projeto de redes, deve ser seguida, eu diria até que rigorosamente. Não se deve desenvolver projetos sem seguir essa prática, a não ser que você tenha uma justificativa muito forte para isso. Para cada subrede de camada 3 que você cria na sua empresa, você deve ter uma VLAN associada a ela. Por quê? Por causa de desempenho e de segurança, justamente para não permitir que pacotes originados numa rede se transformem em quadros que vão chegar em outra rede. O objetivo de criar subredes é aumentar a segurança, reforçar as políticas de segurança, para que todo o tráfego entre essas redes tenha que passar pelo roteador. Então, para eu garantir que no camada 2 não vai existir broadcast ultrapassando esses limites lógicos das subredes, é extremamente importante a criação de VLANs associadas às subredes. Tá? Uma outra referência importante para criar VLANs é que pelo menos para cada serviço da minha rede eu devo ter uma VLAN. Como assim, professor? Da serviço de infraestrutura, tá? Não serviço lá de aplicação. Serviço de infraestrutura. Vamos dar exemplos, então, de serviços de infraestrutura. Uma rede de dados. Então, dados é um serviço de infraestrutura. Uma rede de voz, VoIP. Voz é outro serviço de infraestrutura. Uma rede wireless. Wireless é outro serviço de infraestrutura. Então, se você tem um ambiente pequeno, mas você tem uma rede de dados, uma rede de voz e uma rede wireless, é conveniente você criar pelo menos 3 VLANs para o seu ambiente. Tá? Mesmo sendo pequeno. E se o ambiente é maior, você vai precisar criar mais VLANs. Então, o que a gente tem aqui nesse cenário? Né? Aliás, antes de falar do cenário, deixa eu desligar a animação. Faltou falar uma última coisa sobre... Eu vou deixar o ICMP aqui para a gente fazer testes de ping depois. Faltou falar uma última coisa, né? Que tem a ver com VLANs e com VTP. Bom, como é que a gente vai criar VLANs? Essa configuração é feita no switch. Então a gente vai chegar para o nosso switch e vai falar o seguinte, switch,
As suas interfaces 1, 2, por exemplo, vão fazer parte da VLAN 10. Um exemplo, não é o cenário aqui, eu só estou dando um exemplo. As suas portas 3, 4 vão fazer parte de outra VLAN. A partir do momento que a gente cria duas VLANs num switch, não adianta as máquinas das VLANs distintas estarem na mesma rede, que não vai mais existir a possibilidade de ping entre elas. Porque é como se eu tivesse dois switches físicos diferentes e sem um cabo ligando eles entre si. Então, criar VLANs é realmente virtualizar um switch físico e criar switches lógicos dentro desse switch físico. Eu simplesmente quebro o domínio de broadcast, eu quebro a ligação entre as portas. E isso pode ser muito útil, e é muito útil do ponto de vista de desempenho e segurança. Bom, e se a gente vai ter VLANs distintas e subredes distintas, e a gente quiser que elas se comuniquem entre si, a gente vai precisar fazer o roteamento entre as subredes atreladas às VLANs. E é aí que entra o roteador no nosso cenário. Tá? E aí a gente vai ter que fazer um roteamento um pouco diferente. A gente vai ter que fazer aquilo que a gente chama de roteamento inter-VLAN, entre VLANs. E aí a gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Mas, então como eu configuro as portas para fazerem parte de uma VLAN, eu tenho que necessariamente associar cada uma dessas portas com a sua VLAN. E nesse contexto existe basicamente dois tipos de interfaces num switch quando a gente fala de VLAN. Existem as interfaces que têm links de acesso, e todo link de acesso é aquele link em que é possível a comunicação para uma única VLAN. Tá? Então, por padrão, todas as interfaces de um switch não configurado estão associadas com a VLAN 1, que a gente chama de VLAN administrativa, e são links de acesso sempre. Existe uma única VLAN no nosso ambiente. Tá? Mas existe um outro tipo de link quando eu eventualmente preciso transportar, carregar, trafegar quadros de mais do que uma única VLAN. Quando eu preciso carregar, transportar quadros de mais que uma VLAN, esses links têm que ser link de tronco. E esses troncos, num ambiente prático, normalmente eles vão existir entre switches e roteadores. Vamos tentar enxergar isso na prática. Vamos supor, então, agora já olhando para o cenário, o que a gente vai ter aqui? Ó? Em cada switch eu tenho uma máquina na VLAN 10, na 20, na 30 e na 40, ou seja, não existe comunicação de camada 2 entre eles. E de propósito, do outro lado do ambiente, eu deixei mais 4 máquinas, um em cada VLAN, que é para bagunçar a mesma coisa, para a gente enxergar a operação disso. Então tem a VLAN 10, a 20, a 30 e a 40. Se essas máquinas, se a máquina 10 quiser conversar aqui com esse switch, nesse link necessariamente só vai passar quadro da VLAN 10. É impossível por esse link passar quadro de qualquer outra VLAN, porque essa máquina é só da VLAN 10. Ó. É impossível. Então isso é um link de acesso. A mesma coisa acontece nos demais links de acesso. Agora, vamos imaginar o link entre os switches então. Se o PC2 da VLAN 10 quiser falar com o PC1 da VLAN 10, o que vai acontecer? Eu vou ter um quadro da VLAN 10 nesse link, que é um link de acesso, até aí tudo bem. Aí eu vou ter um quadro da VLAN 10 nesse link, ok, e depois eu vou ter um quadro da VLAN 10 nesse link. Até aí tudo bem. Agora vamos imaginar que PC2 da VLAN 20 quer falar com PC1 da VLAN 20. Então eu vou ter um quadro da VLAN 20 passando por esse link. Reparem que só pode existir quadro da VLAN 20 aqui, por isso ele é um link de acesso. Aí eu vou ter esse quadro passando aqui, mas espera aí. Eu não tinha antes quadro da VLAN 10 passando aqui? Então agora eu vou ter da VLAN 20. Eu posso ter da VLAN 30. Eu posso ter da VLAN 40. Ou seja, esse é um link especial porque eu tenho que permitir que através dele passem quadros de várias VLANs. E então eu não posso permitir que esses links, essas interfaces, tenham links de acesso, porque o link de acesso permite o tráfego de uma única VLAN. Aí a gente tem que configurar esses links como tronco, para permitir tráfego de várias VLANs. Da mesma forma, o nosso roteador. Via de regra, eu poderia implementar esse cenário sem usar um link de tronco aqui. Como? Bom, cada VLAN está associada com sua respectiva subrede. Então, se eu quiser fazer o roteamento entre todas elas, cada uma das subredes tem que ter o seu gateway. Tá? Então, vamos já olhar para os endereços de rede. Aqui no nosso cenário, a gente vai criar
4 VLANs, a VLAN 10, a 20, a 30 e a 40. Então aqui a gente está falando de camada 2. E a gente vai associar, seguindo as boas práticas, cada VLAN com uma subrede de camada 3. Então a gente vai ter no nosso cenário a subrede 192.168.10/24, a 20/24, a 30 e a 40. Para eu poder ter o roteamento entre subredes, a gente já viu nos laboratórios passados que eu preciso que as subredes tenham um gateway configurado. E o gateway normalmente é a interface de um roteador que vai ter lá na sua tabela de roteamento informação de alcançabilidade das outras subredes. Ok, até aqui. A gente vai convencionar no nosso cenário que os gateways das subredes vão ser sempre o último endereço. Então, 10.254, 20.254, 30.254, 40.254. Tá? Via de regra, se eu não usasse link tronco para ligar o switch ao meu roteador, a gente ia precisar conectar 4 cabos em 4 interfaces do roteador e configurar cada interface como gateway de uma subrede. Então, por exemplo, interface F001, por exemplo, como gateway da minha VLAN 10. Interface F10 como gateway da VLAN 20. F11 como gateway da VLAN 30 e assim sucessivamente. Então a gente ia consumir 4 portas do roteador e uma porta, uma interface de roteador é cara. Não é tão barata quanto a de um switch, ela é cara a interface de um roteador. E para evitar esse tipo de coisa, né, que seria totalmente inviável, por exemplo, num ambiente com 30 VLANs. Imagina você gastar 30 interfaces de um roteador para ter 30 VLANs. Isso é impraticável, né? Isso seria impossível. Então a gente faz diferente. A gente usa um único link entre um dos switches, tanto faz qual desses switches a gente vai fazer isso. Claro que no contexto do ambiente corporativo, do ponto de vista de práticas de projeto, existe o paradigma hierárquico de construção de redes de camada 2, mas esse não é o nosso objetivo aqui. Tá? Mas via de regra, num ambiente hierárquico, a gente vai fazer isso nos dispositivos core ou nos dispositivos de distribuição da nossa rede. Mas voltando aqui. Então a gente usa um único link entre roteador e switch e na interface física, por exemplo, a F00 do nosso roteador, a gente vai criar subinterfaces lógicas. E a gente faz isso através da referência ponto depois da interface física no iOS da Cisco. Então, em cima de uma mesma interface física, a gente vai criar várias subinterfaces lógicas. E para isso a gente vai usar um encapsulamento que a gente chama de 802.1Q, que é um padrão do I3E. Existe um outro encapsulamento que é o ISL, que é proprietário da Cisco, mas ele não é amplamente utilizado no mercado. O 802.1Q é padrão e serve para qualquer fabricante. Então, por exemplo, eu posso ter um ambiente com VLANs e com links de acesso e links troncos usando switches de diferentes fabricantes, o que é muito comum em ambientes corporativos. Tá? Então a gente vai trabalhar sempre com 802.1Q. E o 802.1Q, então, é o que viabiliza na prática que seja anexado aos quadros um novo cabeçalho com novas informações que permitam com que no link eu trafegue nesse cabeçalho a informação de qual VLAN aquele quadro é pertencente. É por isso que é possível separar se o quadro é VLAN 10, é VLAN 20, é VLAN 30, e a gente vai criar esse encapsulamento aqui e depois a gente vai associar cada interface, subinterface lógica com uma VLAN. Uma analogia para isso, às vezes mais próxima da realidade dos alunos, é a seguinte. No Linux a gente tem lá a interface física, por exemplo, ETH0. Né? Normalmente a maioria dos alunos sabe que a partir de uma mesma interface física no Linux, a gente pode criar várias interfaces lógicas, né? Interfaces virtuais. Por exemplo, através do uso do nome físico ETH0 2.0, ETH0 2.1, ETH0 2.2. Tá? É basicamente a mesma coisa. A diferença é que a gente vai associar aqui cada subinterface física com sua respectiva VLAN. Então a subinterface .10 é membro da subrede 10, vai ter esse IP de gateway e vai estar associado à VLAN 10. Outra coisa, isso é uma boa prática, também não é obrigatório. Mas se possível for, se você está projetando um ambiente do zero, procure usar números de subredes
diretamente associados com números de VLANs e diretamente associados com números de interface. Isso deixa as coisas muito organizadas, tá? Como assim? Por exemplo, então a subrede 192.168.10/24, o que diferencia ela das demais subredes é o terceiro octeto, 10, 20, 30, 40. Então, se ela é a subrede 10, vamos criar a VLAN 10 e associar ela a VLAN 10. Fica diretamente visível. Você sabe que quando você falou de VLAN 10, está falando de subrede 192.168.10. E na hora de criar a subinterface no roteador, vamos chamar ela, identificar ela por ponto 10. Por quê? Eu sei que tudo que é 10 é subrede 10, é VLAN 10, é subinterface 10. Em ambientes de produção que já existem, que já foram configurados tempos atrás e que são dinâmicos e que mudaram, isso não acontece muitas vezes. Tá? Até na maioria das vezes. Então você pode ter a VLAN, a subrede 192.168.37.0 associada com a VLAN 26, membro da subinterface 321. E aí vocês imaginam como é fácil confundir as coisas. Então tudo tem que estar muito bem documentado no projeto da sua rede. Mas como a gente está trabalhando com laboratório, felizmente a gente tem a possibilidade de criar essa organização de plano de endereçamento e a gente segue as boas práticas. Ok, até aqui, pessoal? Bom, então acho que de comentários sobre o nosso laboratório eu já falei tudo que tinha para ser falado. Bom, antes de trabalhar na configuração propriamente dita, as máquinas desse laboratório elas não estão configuradas com IP. Então a gente vai ter que configurar essas máquinas, tá? É um processo pouco chato, repetitivo, mas é importante para quem está se habituando ainda com a configuração de endereços, e eu gosto de fazer isso com os alunos de propósito, tá? Para eles enxergarem que a gente muitas vezes não dá valor para essa atividade, né? A gente fala, ó, deixa lá para o estagiário, não é isso? Mas um erro aqui no nível mais baixo, no nível de acesso, bagunça todo o processo. Então, as máquinas da VLAN 10 são só PC1 e 2, elas vão estar na subrede 10, então a gente vai colocar o 92.68.10.1, o 92.68.10.2. Gateway, o 92.68.10.254. Da mesma forma, o 92.68.21, 92.68.22, Gateway 20.254. 31, 32, Gateway 30.254. 41, 42, Gateway 40.254, máscara de rede padrão /24, ok? Então vamos lá. PC1, 192.168.10.1, máscara padrão, o Gateway vai ser 10.254. Próximo. 192.168.20.1, máscara padrão, 192.168.20.254. Depois, quando eu configurar no outro lado, eu testo o ping para saber se eu não configurei nada errado. 192.168.30.1, máscara padrão, 192.168.30.254. 192.168.40.1, máscara padrão, 192.168.40.254. Ok. Até aqui tudo bem. O 192.168.10.2, 10.1 já foi usado do outro lado. 192.168.10.254. Agora eu vou estar testando os pings. Porque se responder, os dois lados estão configurados certos. 92.168.10.1, resposta, tudo certo. 92.168.22, 92.168.20.254. Ping, 22. Resposta, muito bem. Vamos adiante. 192.168.32, 92.168.30.254. Pinga o 32, resposta 42. 192.168.42,
92168-40254. Então, isso tem que ser feito no laboratório do livro, tá, pessoal? Eu comento lá com vocês. Não adianta querer sair configurando o switch, que se eu não tiver IPs nas máquinas, eu não consigo pingar, tá? Legal. Tudo bem. Então, a gente tem as máquinas configuradas. A gente vai fazer a configuração dos switches primeiro, depois a gente cai no roteador. Mas antes, deixa eu relembrar mais uma vez com vocês qual é o domínio de broadcast da nossa rede. Não esqueçam dessa imagem, pessoal. Olha lá, eu vou precisar disso depois. Então, ó, o domínio de broadcast é um único equivalente à soma de todas as portas dos nossos switches interligados. Tá? Fiquem com essa animação na cabeça de vocês, ó. Esse é o meu domínio de broadcast antes de configurar e de criar VLANs nos meus switches. Depois eu quero mostrar o resultado para vocês quando a gente criar as 4 VLANs. Tá bom? Ótimo. Então vamos lá. Deixa aqui o ping novamente, que eu vou precisar. Ótimo. Então a primeira configuração que a gente vai fazer no nosso switch é a do VTP, que é o Virtual Trunk Protocol. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer para esse switch que ele é um servidor. A gente vai criar um domínio de switches. Então, a gente vai criar um domínio chamado nome, por exemplo. Todos os switches da minha infraestrutura, para fazer parte desse mesmo domínio, têm que ser explicitamente informados do nome do domínio. Não pode ser diferente esse nome. E aí a gente vai poder ter a comunicação entre switches servidores e switches clientes. Tá? Então, basicamente, a gente está criando uma rede de switches para a nossa rede. Daí a gente vai, nesse switch, criar as VLANs. E daí a gente vai associar as interfaces de cada switch com suas respectivas VLANs. Mas a gente vai fazer essa configuração por partes. Tá? Depois, nesse switch, a gente vai configurar ele em modo cliente. E a gente vai também estar colocando ele no mesmo domínio. A gente não vai criar as VLANs no switch 2, porque o switch 2 vai ser cliente e o switch 1 vai ser servidor. Como a gente vai criar as VLANs no switch 1, vocês vão ver que as VLANs magicamente vão aparecer depois no switch 2. Na realidade, não vai ser magicamente, vai ser através do VTP. Um detalhe, o VTP só funciona em links tronco. Então, necessariamente, esse link entre os switches tem que ser um tronco. Porque se o objetivo é transportar informação de VLANs, é porque eu tenho múltiplas VLANs entre esses switches. Tá? Então, necessariamente, a gente tem que estar falando de links troncos. O quadro VTP, as informações do VTP não passam por links que não sejam tronco. Então, enquanto a gente não configurar essas interfaces para esses links serem troncos, o VTP não funciona. Então, esse switch não vai aprender as VLANs. Tá? Antes de começar a configuração, vamos observar como está o nosso switch agora. Então, show VLAN é o comando que vai mostrar para a gente as VLANs que existem no nosso switch e quais interfaces estão associadas com quais VLANs. Não basta criar novas VLANs. Se eu criar novas VLANs e não associar nenhuma interface com essas novas VLANs, ela não existe na prática. Então, a VLAN só vai existir. Ela existe, ela está lá, mas ela não tem interface associada a ela, ou seja, ela é inutilizável. Tá? Então, olha lá o que eu falei para vocês. O comportamento padrão, mesmo que você não esteja ciente de VLANs, é que existe sempre uma VLAN. Todas as interfaces dos switches que têm suporte a VLAN estão automaticamente associadas com uma única VLAN, que é a VLAN 1, que a gente chama de VLAN administrativa. E como essa VLAN administrativa tem algumas funcionalidades importantes em várias soluções de rede, não é recomendado que a gente use essa VLAN em ambiente de produção. Tá? Então, você começa a criar VLANs a partir do 2. Ok? Então, a gente tem todas as interfaces, olha lá, da F01 a F024, é um switch de 24 portas, mais as duas interfaces gigabit de uplink, que é a ligação entre os switches, associadas com a VLAN 1. E eu tenho uma única VLAN, que é a VLAN 1. Essas demais VLANs é para tecnologia legada, outras tecnologias de rede que a gente tinha e que o iOS suporta. Tá? Nesse caso, ó, a
a gente já recebe a informação de que esse hardware, esse switch, não suporta essas tecnologias. Mas o iOS, ele pode ter suporte com um determinado hardware compatível com aquela tecnologia. Então, você não pode mexer nessas VLANs. Tá? Simplesmente ignore essa informação. Simplesmente ignore essa informação. Então, só existe a VLAN 1. O que interessa para a gente é isso. Ó. Tá? Um outro comando importante para a gente vai ser o show interface trunk. Detalhe, pessoal, essa aula de hoje é bastante cobrada no exame CCNA, tá? Então, pratiquem esse laboratório e prestem atenção. O que vocês precisam saber de switching para o exame CCNA, do ponto de vista de prática, está nesse laboratório, tá? Então, o show interface trunk vai exibir para a gente quais interfaces estão em modo tronco. Eu não configurei nada ainda. Por padrão, todas as interfaces são interfaces de acesso associadas com uma única VLAN, que é a VLAN 1. Okay? Só para vocês verem que não tem nada pré-configurado, vamos exibir as mesmas informações no meu switch 2. Show VLAN. Só tem a VLAN 1, todas as interfaces associadas a ela. Show Interface Trunk, eu não tenho link de tronco entre os meus entre os switches. Ok? Muito bem, então agora a gente vai para a configuração propriamente dita e a gente vai começar pelo switch 1. Outro comando importante que eu já estava me esquecendo. Show VTP Status. O Show VTP Status mostra o status da configuração do VTP no seu switch. Então você vai criar um domínio de switches para gerenciar melhor o seu ambiente, a sua infraestrutura de switches. Esse comando é importante. Tá? Não vou trabalhar com vocês o conceito de como funciona o VTP, número de revisão, maior número de revisão tem a prioridade na escrita das informações, tá? Isso daí é importante que vocês estudem do ponto de vista de fundamento, mas a gente vai trabalhar com o que interessa para a gente na prática. O que aliás, o número de revisão está aqui, desculpa. Essa é a versão 2, que a gente vai estar trabalhando por padrão, e existe versão 3. Mais usada ainda na prática é a versão 2 do VTP. Tá? A informação importante para a gente vai ser, hoje, qual é o modo de operação do VTP? Modo servidor. Por padrão, todos os switches vêm em modo servidor. O que isso quer dizer? Eles podem fazer tudo. Você cria VLANs, edita, remove, tá? Por padrão ele é servidor. O nome de domínio, ele vem com um nome de domínio vazio, que a gente chama de null, tá? Um nome que não existe, porque não existe domínio. E ele vem sem criptografia, a gente poderia criar autenticação, a gente não vai estar criando, tá? Mas as informações mais importantes para a gente vão ser essas daqui, ó. Aí que tem informação de número de VLANs, uma série de coisas. Bom, então tá bom. Então vamos para a configuração. O iOS, a essência dele é a mesma. Então basicamente o que a gente estudou para roteador continua valendo para a suíte, claro, com algumas particularidades, né? Por exemplo, essa parte de configuração de portas de suíte, de VLANs, de tronco, são feitas de uma forma em suítes e de outra em roteador. Mas a essência do iOS é a mesma. Então, ó, Enable, a gente entra em modo privilegiado. Conf-T, a gente entra em modo de configuração. Hostname, eu vou chamar o switch de switch 1. No IP Domain Lookup para desligar a resolução de nomes. Exatamente o que a gente fazia lá com os roteadores nos demais laboratórios. Então, como por padrão o switch é um servidor VTP, eu poderia ignorar esse comando aqui, ó, mas eu gosto sempre de refazer as configurações explicitamente. Tá? Então, VTP Mode Server é o comando que vai colocar o switch em modo servidor. Olha a mensagem que eu recebi. O dispositivo já é um servidor VTP. Tá? Mas eu gosto sempre de digitar o comando para vocês verem o que a gente está fazendo. E VTP domínio eu vou colocar nome. Então eu estou criando um domínio nome e depois todos os demais switches têm que fazer parte desse domínio. Eu tenho que configurar eles para fazer parte desse domínio, ok? Então olha lá, mudando o nome do domínio de null, né, nulo, vazio, para nome. Tá? Se vocês quisessem criar uma autenticação, criar uma senha entre os switches, isso é uma boa prática, o comando é password. Então, VTP password, aí você pode colocar uma senha entre os switches. Tá? Bom, vamos visualizar o status do VTP agora. Show VTP status. Switch em modo servidor, domínio é nome. Ok? Muito bem.
Então essa é a primeira parte, a configuração do VTP. Vocês viram que é bastante direto, é bastante objetivo. Tá? Agora a gente vai criar as VLANs propriamente ditas. Então vamos recapitular. Ó. Show VLAN, só existe a VLAN 1 e todas as portas estão associadas a ela. O que a gente vai fazer agora é criar as demais VLANs. E criar VLAN é muito direto, é muito fácil. Então a gente tem no nosso cenário as VLANs 10, 20, 30 e 40. Então a gente vai criar a VLAN 10. Quando a gente digita VLAN, o número da VLAN, a gente já criou essa VLAN. Aí a gente vai cair no submodo de configuração de VLAN, onde a gente pode fazer algumas configurações adicionais. Por exemplo, dar um nome bonito para essa VLAN. Tá? Por exemplo, VLAN departamento X, departamento Y. Aqui eu vou estar chamando de VLAN 10. Só para... Tá? Não precisaria nem fazer isso, porque por padrão já vai ficar um nome lá. Mas só para vocês enxergarem, estou deixando tudo maiúsculo, só para vocês enxergarem depois como é que ficaria a exibição disso. Não preciso sair do submodo de configuração de VLAN para criar novas VLANs. Então, VLAN 20, vou chamar de VLAN 20. VLAN 30, criei mais uma VLAN, vou chamar de VLAN 30. VLAN 40, vou chamar de VLAN 40. Pronto, criei as VLANs 10, aliás, desculpa, as VLANs 10, aqui, pronto. As VLANs 20, a VLAN 30, a VLAN 40. Então, criei as VLANs 10, 20, 30, 40. A VLAN 10, a 20, a 30 e a 40. As VLANs 10, 20, 30 e 40. Vamos visualizar isso. Do show VLAN. Opa, olha lá o que aconteceu agora. A VLAN 1, que é padrão, continua lá, né? O nome dela é default, ela é VLAN padrão, todas as interfaces estão associadas a ela. A VLAN 10 surgiu e o nome fictício dela, o nome de fácil visualização é VLAN 10, poderia ser departamento financeiro, o que vocês quisessem. Surgiu a 20, a 30 e 40. Então já existem as VLANs 10, 20, 30 e 40 no nosso switch. Mas na prática, elas estão inativas, não operacionais. Por quê? Eu não tenho nenhuma interface associada a elas. Todas as 24 portas Fast Ethernet, mais as duas interfaces Gigabit Ethernet do switch, são membros da VLAN 1. Tá? E aí a gente vai ter que fazer a associação das interfaces que a gente quer que sejam membro da respectiva VLAN. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, e esse processo não é automático, não pode ser automático. Tá? Esse processo tem que ser mapeado diretamente no switch onde existem os terminais conectados. Então, para eu associar interfaces com as VLANs 10, 20, 30 e 40, a gente precisa saber quais máquinas conectadas... Quais máquinas conectadas em quais interfaces fazem parte de quais VLANs. Então, por exemplo, a interface 01 do switch, ela vai ser membro da VLAN 10. A 02 da VLAN 20, a 03 da VLAN 30, a 04 da 40. Então, como é um laboratório, para facilitar, eu já liguei as máquinas nas interfaces de forma sequencial para eu pensar fácil. 1 na VLAN 10, 2 na 20, 3 na 30, 4 na 40. Mas se amanhã eu quiser adicionar uma máquina que ligar na porta 17 e ela vai estar na subrede 10 e vai ser membro da VLAN 10, então eu tenho que associar essa interface onde ela está conectada, por exemplo, a 17 com a VLAN 10. Tá? Então a gente já sabe quais interfaces a gente vai associar com quais VLANs. As interfaces Gigabit 1, 2 e 1, 1, a gente não vai poder associar com uma VLAN. Por que a gente não vai poder associar 1.1 e 1.2 com uma VLAN? Porque elas vão ser tronco. Elas vão estar associadas com múltiplas VLANs. Então a gente vai ter que configurar explicitamente esse link como tronco. A interface F024 está ligada no roteador, ela também não pode estar associada a uma única VLAN, porque esse roteador vai ser gateway de todas as VLANs simultaneamente, de todas as subredes. Então ela vai ser uma interface em modo tronco, porque esse link vai ser tronco, depois a gente vai configurar o roteador desse lado para ser um tronco também, senão a comunicação não funciona. Então vamos fazer as associações. Então para fazer essas associações, então eu vou sair do modo de configuração de VLAN, a gente tem que entrar nas interfaces. Tá?
Então, a interface F01, ela vai ser uma interface que eu vou associar switch port, access, VLAN 10. Eu estou associando essa interface com a VLAN 10. Por preciosismo, como por padrão, as interfaces do meu switch são interfaces configuradas como links de acesso associados a uma única VLAN, exceto em switches de grande porte para core de rede, que aí pode ser diferente. Inclusive as portas, por padrão, já vêm como portas de roteador, né? Então é uma outra situação, mas via de regra, grande maioria, a gente tem as portas como interfaces de acesso. Então eu posso, se eu quiser ser preciosista, digitar switch port mode access só para reafirmar uma configuração que já é padrão. Tá? Para falar, ó, essa porta vai ser uma porta de acesso, switch port mode access. Tá? Mas isso já é, por padrão, uma configuração. Por que eu estou falando isso? Porque depois, quando a gente for configurar uma interface como tronco, a gente vai usar o comando switch port mode trunk. Tá? Legal. Então, vamos continuar com as nossas configurações. Então, para associar a interface, isso é importante, com uma VLAN, a gente usa esse comando, switch port access, ou seja, é uma porta de acesso que eu estou associando com a VLAN 10. Pronto. A interface F01 do meu switch foi associada com a VLAN 10. Vamos ver se funcionou? Olha lá. Agora, na VLAN 10, a gente tem a interface F01. Ou seja, a interface F01 agora faz parte de um domínio de broadcast totalmente diferente das demais interfaces do meu switch, tá? Das demais portas. E olha que interessante, como uma porta de acesso só pode estar associada com uma única VLAN, quando eu associo ela com a VLAN 10, ela sai da VLAN 1. Repare então que interessante esse mecanismo, que importante que é esse conceito. Então vamos continuar fazendo as configurações. A interface F02 vai ser da VLAN 20. A interface F03 vai ser da VLAN 30. A interface F04 vai ser da VLAN 40, ok? E a gente já vai configurar então também a interface F024, que é aquela ligada no nosso roteador, como uma interface de tronco, ou seja, ela não pertence a nenhuma VLAN especificamente, ela é um tronco, tá? E a gente vai configurar também as interfaces gigabit 1/1 e 1/2. Em switches, como é comum a gente ter várias configurações iguais entre interfaces, então, por exemplo, vamos imaginar que você quer colocar as portas de 1 a 10 na VLAN 10. Para você não ter que ficar digitando interface F0/1 switch port access VLAN 10. Interface F02 switch port access VLAN 10. Interface F03 switch port access VLAN 10. Para você não ter que ficar repetindo isso, né? Em switches, um comando bastante importante e muito comum de ser usado é o interface range, ou seja, intervalo, onde nesse interface range a gente vai colocar as portas que a gente quer configurar num determinado intervalo. Então, por exemplo, eu vou fazer a configuração das interfaces gigabit 1/1 e gigabit 1/2 de uma única vez. Tudo que eu digitar embaixo desse comando vai ser aplicado para as duas interfaces. Como que a gente faz isso? A gente usa interface range da gigabit 1/1-2. Esse 2 é depois desse primeiro barra aqui. Tá? A gente está fazendo uma configuração de um intervalo. Então, por exemplo, da interface F01 a F010, o comando seria interface range F0/1-10. Tá? Então, a gente está, olha lá, no nosso modo de configuração de intervalo de portas, switch port, mode, trunk. A gente mudou a interface para tronco. Tá? Vamos ver o que acontece quando a gente faz essas configurações. Vou salvar. Show VLAN.
Interface 4 na VLAN 40, 3 na VLAN 30, 2 na VLAN 20, 1 na VLAN 10. Essas interfaces saíram da minha VLAN 1. E olha que curioso, as interfaces gigabit 1/1 e 1/2 também sumiram. Nossa, professor, mas as interfaces gigabit não estão em VLAN nenhuma, né? Não. Por quê? São link tronco. Ah, mas a 24 é tronco também. Por que ela ainda está aí? Porque a gente não configurou o outro lado como tronco. Tá? Então o tronco não está ativo ainda. Vamos enxergar. E por que no switch sumiu? Porque no switch está ativo o tronco. Porque o switch do outro lado automaticamente detecta o tronco numa porta e sobe o VTP. Isso é possível porque existe um protocolo chamado DTP, que é o Dynamic Trunk Protocol, que é um protocolo que detecta se a interface do outro lado do switch é uma interface tá num link de acesso ou num link de tronco, tá? Então, por isso que por padrão as gigabit já se tornaram tronco. Ó. Quando a gente configurar o roteador, aqui vai surgir a interface F024 também. As VLANs permitidas são todas de 1 a 1005, esse switch suporta 1005 VLANs por padrão. As VLANs ativas são todas, inclusive a VLAN administrativa. Essas informações podem ser manipuladas se a gente quiser não permitir, por exemplo, uma determinada VLAN entre um link tronco, tá? Eu já mostro para vocês. Bom, só para vocês verem como seria isso. Vamos lá no tronco, um exemplo só. Eu não vou efetivar esse comando, tá? Se a gente quisesse negar a permissão da VLAN 30 nesse tronco, para isso a gente usaria o comando switchport trunk allowed, ou seja, as VLANs que são permitidas e a gente colocaria allowed 1, 10, 20, 40. A 30 seria negada, tá? A gente não vai estar fazendo essa configuração. Um outro conceito que vocês que estão estudando, por exemplo, CCNA já devem ter estudado na teoria, eu vou só reforçar rapidamente, não vou entrar em detalhes, é que todo link tronco tem que ter uma VLAN ativa. E a VLAN ativa é aquela VLAN em que os quadros não são rotulados com informação de uma VLAN específica. Ou seja, na eventualidade de uma máquina não suportar de um dos lados ou de uma máquina não suportar o uso de tronco, essas máquinas podem continuar se comunicando na rede através da VLAN padrão, que normalmente é a VLAN administrativa, normalmente é a VLAN 1, tá? Mas isso não é uma regra também. Você pode mudar a configuração da VLAN ativa. O detalhe que você tem que ter em mente, que é a parte onde o pessoal mais erra, é que se você mudar a informação da VLAN ativa num lado do tronco, você também tem que mudar essa VLAN ativa no outro lado do tronco. E isso é a pegadinha que mais aparece no exame CCNA quando a gente está falando de VLAN, de entroncamento, de 802.1q e de VTP. Então, se aparecer um cenário para vocês na prova, onde tem dois switches, um de cada lado, e um dos switches não está pegando as informações de VLAN do outro através do VTP, provavelmente são dois motivos, é um dos dois. Ou os links não estão configurados como tronco em um dos lados, ou a VLAN nativa não é a mesma dos dois lados. Sempre chequem a VLAN nativa, tá? Essa é a pegadinha mais comum que a gente tem. Mas vamos voltar para o nosso cenário. Então o switch 1 está configurado, tá, pessoal? A gente vai para configurar o switch 2. Basicamente a configuração vai ser repeteco. Eu, de propósito, coloquei a interface 1 na VLAN 10, a 2 VLAN 20, 330, 440, tá? Então vamos lá. Antes, olha lá que interessante. Eu digitei um show VLAN, eu não configurei absolutamente nada de VLAN no meu switch. Absolutamente nada. E automaticamente ele já aprendeu que existem 4 VLANs. Por quê? Eu configurei isso no outro switch, o outro switch já passa a despachar essas informações, a anunciar
essas informações porque ele é um servidor. Como hoje, nesse momento, esse switch 2 também é um servidor, se eu criar uma VLAN switch, uma VLAN 50 nesse switch 2, ele vai propagar essa informação para o switch 1 também. Por quê? Nenhum dos dois é mais importante que o outro hierarquicamente. Todos são servidores. Então, tudo que eu fizer em um é propagado e aprendido pelo outro, tudo que eu fizer no outro é propagado e aprendido por um. Tá? A gente vai mudar esse comportamento quando a gente falar que esse nosso switch vai ser um cliente. E ele não vai mais poder criar VLAN. Tá bom? Então vamos fazer só um teste aqui para vocês verem. Saindo do contexto do livro. Hostname switch 2 no IP domain lookup. Então vou criar uma VLAN 50. Name test. Pronto. Show VLAN. Olha lá, surgiu a VLAN 50 teste. Agora eu vou voltar para o meu switch 1. Show VLAN. Olha ela aqui, 50 teste. Tá? Então eu estou podendo criar... Opa, desculpa. Estava na porta 2. Pronto. Olha o STP operando, pessoal. O switch não encaminha imediatamente o quadro. Ele fica trocando informações através do STP para detectar se eu tenho um switch ou uma máquina aqui atrás. E sendo uma máquina, ele já vai mudar o seu status para encaminhando. Tá? Quem está estudando lá para o exame CCNA também já deve ter visto a teoria disso, e a teoria do STP é bastante cobrada no exame CCNA. Quando sobe, vamos voltar para... Subiu já, tudo ok. Vamos voltar para a configuração do switch 2. Tá? Então, qual que é a primeira configuração que a gente vai fazer? A gente vai mudar o modo VTP, configuração primeiro. O VTP mode de server, vamos ver o status antes. Servidor, ele já aprendeu um domínio através do outro lado. Tá? Então, o servidor está propagando o nome de domínio também. Se eu tivesse uma senha configurada aqui... o interessante de usar a senha é que eu não permito que switches automaticamente ingressem no domínio de um determinado switch que está anunciando essas informações. Então, por isso que é uma prática interessante usar essa senha. Mas vamos para as nossas configurações. VTP Mode Client. A partir de agora ele é um cliente. E VTP Domain Nome. Eu estou repetindo uma informação que já tinha sido aprendida por uma questão de preciosismo. Olha lá, inclusive eu recebi essa mensagem, já que o nome do domínio já é nome. Vamos olhar o status agora. Agora eu sou um cliente. O que isso quer dizer? Eu não posso mais criar VLANs, mais editar VLANs, nem excluir VLANs, porque essa tarefa cabe apenas ao servidor e daqui para frente criação de VLANs só do outro lado. Vamos ver se é verdade? Vou criar VLAN 60. Olha lá. A configuração de VLAN não é permitida quando o dispositivo está em modo cliente. Ou seja, eu não posso criar novas VLANs. Foi negada a minha configuração de criar VLAN 60. Tá bom? Muito bem. Então vamos continuar. Não preciso criar as VLANs porque elas já foram dinamicamente aprendidas. Vamos associar as interfaces. Por que eu não posso usar a interface range aqui? Interface range F0/1-0/4 para associar todas as portas a VLAN. Porque cada uma das portas está associada com uma VLAN diferente. O comando não vai ser o mesmo para todas as interfaces. Então vamos lá. Switch port, access VLAN 10, interface F02, switch port, access VLAN 20, interface F03, switch port, access VLAN 30, interface F04, switch port, access VLAN 40. Pronto. Vamos olhar o interface trunk. Olha lá. Via de regra, eu não preciso configurar as interfaces gigabit 1/1 e a gigabit 1/2 para tronco, porque ela automaticamente já aprendeu que o outro lado é tronco, tá? Mas eu gosto de sempre estar fazendo essa configuração explicitamente. Então eu vou refazer só para vocês enxergarem. Ó. No switch 2,
o modo está alto, automático, ou seja, foi detectado o tronco. No switch 1, que eu configurei explicitamente, o modo está on. Então, isso quer dizer que foi atribuído manualmente. Fiquem atentos com esses detalhes, inclusive para o exame lá, CCNA, quem está interessado em prestá-lo. Então, vamos lá. Interface range, giga, 1/1-2, switch port, mode trunk. Pronto. Agora o modo mudou de alto para on, tá? Ok, então o nosso switch 2 está configurado também. Agora, o que a gente vai fazer? Bom, basicamente de configuração de switch está tudo pronto, tá? A gente já criou 4 VLANs, a gente tem 4 domínios de broadcast distintos e agora a gente não tem, em hipótese alguma, comunicação entre VLANs distintas no domínio de broadcast. Vamos enxergar isso? Lembram daquela animação que eu mostrei para vocês do STP, justamente para vocês enxergarem o domínio de broadcast, que antes da gente configurar a VLAN, as VLANs eram todas as interfaces de todos os switches? Então vamos refazer aquela animação que eu quero que vocês enxerguem o efeito da configuração de VLANs, a quebra dos domínios de broadcast. Olha lá, primeiro domínio de broadcast, a interface 4 na VLAN 40 e a interface 4 do switch 1. Isso é um domínio de broadcast. Esse é o primeiro. Segundo domínio de broadcast. Olha lá. Interface 1 e vai ter a interface 1 desse lado aqui. Então esse é um domínio de broadcast. Isso é um quadro de broadcast originado aqui, sendo propagado por todo o domínio de broadcast. Terceiro domínio de broadcast. Então olhem como já mudou o comportamento da rede. Esse é da VLAN administrativa. Deixa continuar a animação. Olha lá, outro domínio de broadcast, o da VLAN 30. Então reparem que os links troncos são comuns a todas as VLANs. Outro domínio de broadcast. Deixa ele continuar a animação. Está na VLAN administrativa. Então, aqui a gente enxerga claramente os domínios de broadcast. Vou deixar um pouquinho a animação passando, porque essa talvez seja uma das diferenças mais importantes dessa videoaula de hoje, porque eu acho extremamente importante vocês enxergarem qual é o efeito de criar VLANs. Então, por que o desempenho melhora? Então, se o broadcast passa a ser só esse domínio de broadcast, jamais um quadro originado na subrede da VLAN 40, por exemplo, ARP ou DHCP, vai se propagar pelas outras VLANs da nossa rede. Então, é por isso que é extremamente importante a implementação de VLANs em ambientes corporativos, e eu vejo com muita frequência que isso acaba não sendo feito. Tá? Embora as empresas grandes utilizem com muita frequência, quando a gente olha para empresas de médio porte, nem sempre a implementação de VLAN está lá. Isso é grave, tá? Isso é grave. Muito bem. Então vocês viram os domínios de broadcast. Aliás, só para fazer um comentário, pessoal, na maior parte das empresas de médio porte onde eu faço consultoria, eu vejo que não existe VLAN. É difícil de acreditar, principalmente quem trabalha em empresa grande, que está muito habituado com VLAN, fala, é impossível. Não, ao contrário, é muito mais possível do que vocês imaginam, pessoal. Né? Quem já trabalha em empresas menores, empresas de médio porte, vê que realmente é isso que acontece, não existe VLAN. Né? E isso leva a um desempenho péssimo da rede. E mais, eu vejo muitas empresas de médio porte inserindo soluções de VoIP, câmera IP, wireless e totalmente despreocupada com VLAN, o que é praticamente uma loucura. É pedir para a rede dar problema, eu costumo dizer. Bom,
Tá bom, então vamos para o roteador, né? Nesse momento, se eu quiser que as redes se comuniquem entre si, então agora a gente está caindo para o lado do roteamento. É impossível, por quê? Eu não tenho gateway ativo e eu não tenho roteamento. Tá? Então a gente vai configurar o roteador do nosso cenário para fazer o roteamento inter-VLAN. E como vai ser esse processo? Então vamos lá. Ó. Vou desligar a resolução de nomes. Hostname eu vou deixar router mesmo, não vou mudar. Né? Vou seguir o livro aqui. Então como é que a gente vai fazer? Então antes, vamos dar um show IP interface brief. Então agora a gente volta para os comandos dos laboratórios anteriores de roteamento. A gente tem todas as nossas interfaces desativadas. No nosso cenário é a interface F00 que está ligada na porta F024 do switch. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar na interface F00 e vou subir essa interface fisicamente. Mas como agora essa interface vai ser simultaneamente gateway de 4 subredes, eu não posso atribuir 4 IPs na mesma interface física aqui. Eu não posso fazer isso. Né? Por exemplo, usando a IP address 192.168.10.254.255.255.250, depois 20, depois 30. Eu não posso fazer isso. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Para permitir a criação de várias interfaces em cima de uma interface física, a gente vai trabalhar com o conceito de subinterfaces. Tá? Então, ao invés de atribuir IP nessa interface física, eu vou criar a partir dela, olha lá que eu estou no modo de configuração de interface, submodo de configuração de interface. A partir dela eu vou criar uma subinterface que eu vou chamar de ponto 10. Ponto é o que determina a criação de subinterfaces lógicas. Pronto. Subi uma nova subinterface lógica. Eu vou associar essa interface com a VLAN 10. Então, como isso? Eu vou falar, ó, essa subinterface vai entender o encapsulamento DOT1Q. DOT1Q é 802.1Q. Tá? É como é feito o encapsulamento lá na porta 0/24 do nosso switch. Então, por isso que eu tenho que ativar o mesmo encapsulamento. E vou associar ele com a VLAN 10. A gente não pode errar essa configuração. Feito isso, agora sim, nessa subinterface lógica, eu vou configurar o IP que vai ser o gateway da subrede 9268.10 associada à VLAN 10. Tá feito. Vamos enxergar o que está acontecendo? Show IP Interface Brief. Olha lá, eu tenho a interface física que está up, mas não tem nenhum endereço configurado. E a partir dela eu tenho uma interface lógica, uma subinterface que está com esse IP. Então agora a gente vai fazer esse processo repetidamente para as demais VLANs, para as demais subinterfaces. Então, interface F00.20, encapsulamento DOT1Q, VLAN 20. IP address 192.168.20.254, atribuir o IP. Próximo, subinterface 30. Repare que eu estou recebendo mensagens então, de que essas interfaces estão subindo, estão ficando up. Né? Encapsulation DOT1Q, posso abreviar ou não, tanto faz. Associo com a VLAN 30. IP address 92.168.30.254. Pronto. Próxima. Interface .40. Encap DOT1Q 40. Sempre você tem que a primeira coisa que você faz na hora de configurar a subinterface é já associar ela com a sua respectiva VLAN. Tá? Então você vai usar subinterfaces em alguns contextos específicos. Um deles é quando a gente tem um link tronco no nosso roteador associado com várias VLANs. Outro desses contextos é quando a gente tiver redes multiponto, frame relay, que a gente vai criar múltiplos links lógicos ponto a ponto. A gente vai ver isso nos próximos laboratórios. Prontinho. Não preciso dar um no-shut nas interfaces lógicas, porque como elas estão atreladas à interface física, se eu já subir a interface física antes, todas as lógicas estão up. Se eu derrubar a interface física, a int f00, se eu der um shut, todas as subinterfaces lógicas vão para o chão junto. Tá? Então,
a gente fez a configuração do nosso roteador, o ambiente já é para estar funcional. Vamos visualizar algumas informações, então. Olha lá, as subinterfaces estão up, tá? Vamos olhar a tabela de roteamento. O roteador conhece as subredes 10, 20, 30 e 40, porque elas estão diretamente conectadas nas interfaces, nas subinterfaces lógicas. Olha o detalhe, ó. Fast Ethernet 0/0.10. Ou seja, esse roteador alcança a subrede 10 através da subinterface 10. Tá? Bom, então vamos ver se está tudo funcionando? Agora eu vou pegar o PC 10, 2, né, o PC 2 da VLAN 10, e vou primeiro pingar o seu gateway. Resposta, está se comunicando com o roteador. Agora eu vou pingar o seu vizinho de VLAN. Já tinha o ping, né? Nada demais aqui. Agora eu vou pingar o vizinho 20.1, que está em outra subrede. O que acontece? A gente tem o processo de resolução do MAC para IP, então por isso se perde o primeiro quadro, aliás, contrário, o processo de resolução de IP de destino para endereço MAC, que a tecnologia de enlace entende, a gente perde o primeiro quadro por conta disso. Depois, os demais respondem. Tá? Então, eu já tenho comunicação total entre as máquinas. A gente vai perder o primeiro quadro mais uma vez. Ping. Vamos enxergar o efeito disso. Antes de configurar as VLANs, era tudo um domínio de broadcast só, então comunicação de uma máquina para outra, eventualmente aconteceria direto. Né? Agora vamos ver, então, por exemplo, o que acontece quando PC2 da VLAN 20 quer falar com PC1 da VLAN 40. Vamos lá. Então, o ping é para uma subrede de destino diferente da rede local da máquina, então ele encaminha isso para o gateway. Então não vai direto para a máquina. Não é porque está no switch que a comunicação vai direto. Agora são subredes distintas. Vai para o roteador, que vai procurar na sua tabela de rotas onde está a subrede 40. Ele vai determinar que está na subinterface F0/0.40. Vai encaminhar para o switch, que por sua vez encaminha para a respectiva VLAN. Olha lá. Na volta, mesma coisa. Vamos para outra animação. Então, como seria uma comunicação da PC2 para o PC1 da VLAN 10? Vai para o roteador ou não? Responde antes de acontecer. Eu vou acreditar que você está respondendo, tá bom? Bom, não vai. Por que não vai? É a mesma VLAN. Ou seja, eles estão no mesmo domínio de broadcast na camada 2 e na mesma subrede de camada 3. Então eu não preciso fazer roteamento. Tá? Agora o mais interessante. Pronto. O mais interessante. A PC2 da VLAN 10 quer falar com o PC2 da VLAN 30. O que vai acontecer? Isso é fácil, professor. Vai sair aqui o quadro do PC2 na interface F01 e vai direto para o PC2 da VLAN 30 na interface F03. Não é isso que vai acontecer, pessoal? É ou não é? Não é. Por que não é? Porque não é mais o mesmo domínio de broadcast. A interface 01 está em uma VLAN, em um domínio de broadcast. A 03 em outra VLAN, em outro domínio de broadcast. Então, cabe ao nosso switch determinar em qual VLAN, qual interface está associada. Então, quando uma máquina aqui, nessa VLAN, nessa subrede, quer falar com uma máquina em outra VLAN e outra subrede, o sistema operacional vai olhar lá para o ping e vai falar, é um ping para uma máquina de destino que está em outra subrede que não é a minha rede local. Logo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar isso para o meu gateway. Aonde está o gateway da VLAN 10?
aqui. Então ele manda para o roteador, que consulta a tabela de roteamento para definir aonde está a subrede 40. Está na subinterface 0/0.40. Devolve aqui para o switch, que vai devolver para o domínio de broadcast da VLAN 40, que vai encaminhar para a respectiva máquina. Ok? Na volta, mesma coisa. E aí a gente começa a enxergar um outro detalhe, né? Esse lado da rede é privilegiado porque o roteador está mais próximo dele. E esse lado perde um pouco com isso. É por isso que no projeto de redes de computadores de camada 2, switches, a gente não pode sair cascateando switches aleatoriamente. Porque isso cria aquilo que a gente chama de uma rede assimétrica. A quantidade de saltos para duas máquinas em diferentes departamentos se comunicarem não é uniforme. E é por isso que, além do nível CCNA, então agora saindo um pouco do escopo CCNA, o que a gente tem que fazer na prática é projetar redes hierárquicas, em que a gente cria camada de acesso com switches de acesso conectados aos terminais, aí a gente cria uma camada de distribuição onde existem switches com melhor desempenho que vão fazer a agregação desses switches de acesso, e aí tem uma série de outros detalhes, como eu disse no começo da videoaula para vocês, quem tiver aí curiosidade de dar uma olhada em como seria, né, uma rede hierárquica na camada 2, lá no meu blog, www.labcisco.com.br, procura por switch. Lá na busca de palavra-chave, procura por switch, tem um artigo lá que é intitulado, se eu não me engano, Configuração de Switches Layer 3, tá? Ok, pessoal? Então a videoaula de hoje era isso. Basicamente, do ponto de vista de prática de configuração, esse laboratório cobre o que o CCNA cobra do aluno, do candidato, em relação a switching, ok? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.